A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 1, que diz: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Nós vamos ver aqui, nesse capítulo 3 de Paulo. Paulo vai falar sobre a lei, dizendo que a lei é incapaz de salvar. Mas ela conduz a Cristo e a fé. E já nesse primeiro versículo, Paulo ele vai falar sobre os Gálatas, os crentes da Galácia, que eles tinham ficado fascinados com os argumentos dos falsos mestres, quase como se estivessem enfeitiçados. Bem sabemos que a magia era muito comum nos dias de Paulo, quando nós lemos lá em Atos capítulo 8, versículo 9 ao 11, nós vemos sobre isso. No capítulo 13, versículo 6 e 7 também fala que os mágicos eles usavam tanto as ilusões da ótica como o poder de Satanás para realizar milagres. Então as pessoas elas sentiam-se atraídas pelo seu misterioso ritos, sem reconhecer neles o perigo da sua fonte ou origem. Então, os Gálatas vão estar ali como se estivessem enfeitiçados por estar ouvindo ali os falsos mestres, os falsos ensinos, e ali eles estavam querendo recuar, voltar realmente a quando eles estavam ali somente focados na lei. E bem sabemos que a lei ela vai apontar o nosso pecado. A lei ela aponta aponta que nós erramos, mas ela não tem o poder de perdoar os nossos pecados. Vamos entender que somente Jesus ele tem poder de perdoar pecados. O versículo 2 e 13 ele diz: Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, alguns crentes da Galácia, eles podem ter estado em Jerusalém para as festas de Pentecostes, e recebido o Espírito Santo. Sabiam, no entanto, que não havia recebido o Espírito de Deus somente por obedecerem às leis judaicas. Paulo insistia que, da mesma forma como haviam iniciado sua vida cristã pelo poder do Espírito, deveriam também crescer por esse mesmo poder. Os Gálatas haviam retrocedido quando decidiram insistir em obedecer às leis. Devemos entender que crescemos espiritualmente por causa da obra de Deus em nós, através de seu Espírito, e não porque respeitando determinadas regras. Eles estavam voltando ali e optando por viver ali dentro daquilo que estava somente na lei, somente, vamos dizer, aquilo que estava escrito, somente aquilo que realmente estava ali como uma regra determinada pelo Senhor. E eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles já tinham realmente se entregado a Cristo e resolveram obedecer essas leis judaicas, vivendo de uma forma como se realmente fosse somente isso, obedecer aquelas regras. Se nós pararmos para ver, todos nós transgredimos a lei do Senhor. Todos nós não conseguimos cumprir a lei. Quem veio cumpriu toda a lei sem pecar, sem falhar, foi Jesus Cristo. Os demais todos, como nós, pecamos, falhamos e não conseguimos, em algum ponto da lei, dos 10 mandamentos, vamos pecar, vamos estar errar, vamos falhar. Mas Jesus Cristo ele veio para perdoar os nossos pecados. Foi pela sua graça, pelo seu favor imerecido,
né, pela fé em Cristo Jesus, pois a lei ela nos conduz a isso, a fé em Cristo, né? A lei ela é incapaz de nos salvar, né, mas ela nos conduz a Cristo e a fé, né, que é crer realmente no Senhor Jesus. No versículo de número 4 ele diz: vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que foi em vão, aquele que dá o seu espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Então os Gálatas, eles sabiam que haviam recebido o Espírito Santo, porque creram, e não porque obedeceram à lei mosaica. As pessoas ainda se sentem seguras em sua fé, porque parece ser fácil ter fé. Portanto, tentam se aproximar de Deus pela obediência aos regulamentos. Embora certas disciplinas, né, o estudo da Bíblia e a oração, né, e serviço possam nos ajudar a crescer, este não deve tomar o lugar do Espírito Santo em nós, ou tornar-se um fim em si mesmo. Ao fazer essa pergunta, Paulo esperava que os Gálatas voltassem a enfocar a Cristo como fundamento de sua fé, né? Muitos hoje procuram estar focado, né, naquilo que é uma teoria, naquilo que é realmente, e devemos buscar, né, o entendimento, buscar realmente ter, conhecer mais e mais, mas nós jamais podemos, isso jamais pode tomar o lugar do Espírito Santo. Ele continua sendo aquele que revela, ele continua sendo aquele que coloca em nossos lábios a sua palavra, né? Ele continua sendo aquele que nos levou realmente a confessar a Cristo Jesus, aquele que fez uma obra em nós. E muitos daqueles homens, como no dia de hoje, eles também voltam, estão retrocedendo. Então o Espírito Santo, ele dá ao cristão o grande poder de viver para Deus. Alguns cristãos, porém, querem mais do que isso. Querem viver em um estado de perpétua excitação. O tédio da vida cotidiana os leva a concluir que alguma coisa está espiritualmente errada. Muitas vezes, a maior obra do Espírito Santo é de nos ensinar a persistir, a continuar fazendo as coisas certas, mesmo quando já perdemos o interesse ou a inspiração em relação a elas. Os Gálatas rapidamente se afastaram da mensagem das boas novas de Paulo, em direção aos ensinos dos mestres recém-chegados à cidade. O que mais precisava era receber do Espírito Santo a virtude da persistência. Se a vida cristã lhe parece comum, você pode estar precisando que o Espírito de Deus lhe dê um pouco de entusiasmo. Cada dia é um novo e diferente desafio para aqueles que querem viver para Cristo. Então, aqueles que querem viver para o Senhor, para Cristo, ele precisa realmente, né, ser cheio do Espírito Santo. Porque muitos estão hoje já achando que, né, quando a pessoa vive como eu e os Gálatas estavam vivendo pela lei, e retornando, retrocedendo, vivendo pela lei, fica como se algo tivesse. Eles precisam de ouvir. Aí, quando chega o falso ensino, o falso mestre, essa pessoa que está buscando, que não está em Cristo, mas que está focado, né, numa regra, né, ali da lei ou do que for, essa pessoa vive e ela vai querer achar que está faltando, vai querer acrescentar mais uma coisa, achando que a fé não é em Cristo Jesus, que Cristo Jesus já não é suficiente para a sua vida, e vai se deixar levar, porque não vai persistir. Só vai realmente persistir em seguir, em conhecer ao Senhor, aquele que estiver cheio do Espírito Santo, aquele que se posicionar e se colocar realmente como aquele que deseja conhecer mais e mais. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele realmente nos aproxima de Cristo Jesus, ele nos enche, ele nos revela, ele nos direciona em tudo que nós precisamos, e com isso não vamos cair em ciladas do inimigo. Versículo 6 diz: assim foi com Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça.
Saibam, portanto, que aquele que tem fé e que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Então, o principal argumento do judaizante era que os gentios precisavam se tornar judeus antes de se tornarem cristãos. Paulo ele expôs a falha desse argumento quando mostrou que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé e não aqueles que obedecem à lei. O próprio Abraão foi salvo pela fé, Quando lemos lá em Gênesis 15, versículo 6. Todos os crentes, em qualquer época e de qualquer nação, compartilham as bênçãos de Abraão. Essa é uma promessa que traz muito conforto, uma grande herança para nós e um sólido fundamento para a nossa vida. No versículo 10 diz: pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, Paulo ele está citando aqui Deuteronômio, capítulo 27, no versículo 22, ou melhor, no versículo 26, para provar que, ao contrário do que os judaizantes afirmavam, a lei não pode nos justificar ou salvar. Ela pode somente condenar. Transgredir apenas o mandamento leva as pessoas à condenação. E como todos nós, alguma vez já desobedecemos aos mandamentos, estaríamos sujeitos a essa condenação. A lei nada pode fazer para revertê-la, mas Cristo ele tomou sobre si a maldição da lei quando foi pendurado na cruz. E ele o fez para que não tivéssemos que suportar nossa própria punição. A única condição é aceitar a morte de Cristo em nosso lugar como um meio para alcançarmos a salvação. Então, que nesse dia você venha compreender que se não fosse Jesus Cristo em nossas vidas, a lei ela já nos condenava, ela apontava, ela já nos condenava, ela nos apontando as nossas falhas, os nossos erros, sem poder perdoá-lo. Se não tivesse Cristo, já estávamos condenados. Mas porque Cristo ele morreu e ressuscitou, e nós temos fé e cremos nele, que ele é o nosso Salvador. A partir desse momento, nós temos a oportunidade de somos perdoados pelo Senhor. Somos perdoados pelas nossas falhas. A lei ela aponta nossos erros e Jesus Cristo ele vem e perdoa os nossos pecados. Então, que nós possamos nesse dia entender que a única condição é aceitar a morte de Cristo em nosso lugar, como um meio para alcançarmos a salvação. Então, aceite isso nesse dia, peça perdão ao Senhor, se desconecte de toda religiosidade, e se entregue ao Senhor nesse dia, para que assim seus pecados sejam perdoados, para que assim você realmente venha viver pela fé. Tenha fé em Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus, o único que pode salvar, o único que nos tirou de toda condenação, de tudo que era a lei apontava, de falhas, de erro, que nós não conseguimos cumprir a lei. O Senhor ele veio para nos perdoar. A lei mostra, aponta nossas falhas e Jesus perdoa nossos pecados. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.